Olá, alunos! Que bom encontrar vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e na aula de hoje nós vamos estudar o predicado. Vamos observar as suas classificações também em predicado verbal, nominal e verbo nominal, certo? Então vamos começar? Primeiro, o conceito, claro. Então observem aqui comigo. Pessoal, o predicado, o que é o predicado? Então, o predicado é tudo aquilo que nós falamos sobre o sujeito da oração, aquilo que nós atribuímos ao sujeito da oração e que terá uma relação de concordância também estabelecida pelo verbo e pelos termos que compõem esse predicado. E aqui a gente tem um conceito que, no caso, como identificar, não é? Então, quando identificamos e retiramos o sujeito da oração, tudo que sobrar será o predicado. Então, olha só, quando identificamos e retiramos o sujeito da oração, todas as palavras que restam da oração é o que chamamos de predicado. É o que falamos sobre o sujeito, sobre aquele ser que nós estamos nos referindo, que tem a função de sujeito dentro de uma oração. Vamos pegar um exemplo aqui? Observa comigo. Desarmei a hostilidade com um bom dia. Observem que neste enunciado aqui, gente, nesta oração, eu tenho o verbo desarmar, não é? Você desarmar, ou seja, fazer com que a pessoa, o sentido é que a pessoa esteja mais aberta, não é? Esteja mais à vontade, não esteja tão na defensiva com o sujeito. E perceba aqui que ele diz, desarmei. Não é? Quem é o sujeito dessa oração? A gente tem que observar o nosso verbo, né? Quem desarmou, né? Qual é o ser que eu tenho essa referência? Percebam que eu tenho uma referência à primeira pessoa. Eu desarmei. Mas, gente, a palavra eu apareceu escrita aqui nessa oração? Não. Então, percebe que a palavra eu, que é o nosso sujeito, está oculto, está omitido, certo? Então, o sujeito não aparece escrito, então eu tenho um sujeito oculto, um sujeito elíptico, mas eu consigo identificar quem é esse sujeito através do verbo. Se eu não tenho um sujeito escrito aqui, eu não preciso retirar nada, o sujeito já está apagado, certo? Então, observe que eu tenho apenas predicado. Então, desarmei a hostilidade com um bom dia. Toda essa oração aqui, gente, é um predicado. O termo que aparece aqui é apenas o predicado, certo? Então, vamos observar a classificação. O que vai nos ajudar a classificar é exatamente observar os núcleos, certo? Qual palavra aqui é a mais importante? Desarmei a hostilidade com o bom dia. Aquela que, se eu retirar, vai fazer uma falta tremenda. Percebo que é exatamente o verbo. Se eu retirar o verbo, a hostilidade com o bom dia, a oração não existe mais. Então, percebo aqui que a palavra fundamental é o verbo desarmar na sua forma desarmei. Então, poderia dizer aqui que eu tenho já um predicado verbal. Por quê? Porque o núcleo dele, a palavra fundamental, é o verbo desarmar, que é um verbo significativo, um verbo que expressa a ação, certo? E é exatamente olhando para o núcleo que a gente vai conseguir classificar os predicados, ok? Vamos adiante? Observe o nosso texto aí. Núcleo do predicado. O predicado possui um núcleo que pode ser um verbo. Se for um verbo, já sabemos que o predicado aqui é verbal, a classificação dele. Pode ser também um nome. Se a palavra principal for um nome, o nosso predicado será chamado de nominal. Verbal de verbo, nome, olha aí, nominal de nome, ok? Tem essa relação que a gente consegue relacionar exatamente a ideia. Ou um verbo e um nome. Então, eu posso ter dois núcleos, que pode ser um verbo e um nome ao mesmo tempo. Então, percebo que quando isso acontece, nós vamos chamar esse predicado de verbo nominal. Verbo nominal, por quê? Porque terá como núcleo o verbo e o nome. Vamos aos exemplos? Olha só. O maratonista chegou na reta final, certo? Quem é o predicado aqui? Identificou o sujeito, certo? Retirou o sujeito, que sobrar é predicado. Quem é que chegou na reta final? O maratonista. Está aqui o sujeito da minha oração, certo? Retirando esse sujeito, olha só,
Fiz aqui um corte, retirei o sujeito, destacando aqui em vermelho, chegou na reta final o meu predicado, abreviando aqui esse predicado, tá, gente? Qual é a palavra mais importante aí? Chegou na reta final do meu predicado. Perceba que a palavra mais importante é o verbo que vai expressar uma ação, um verbo significativo. Exatamente, chegou. Então, perceba que se eu tirar chegou, o maratonista na reta final, a oração já não existe, vai ficar estranha, certo? Então, percebam que eu vou ter um estranhamento aqui. Então, verbo é o meu núcleo, então eu vou chamar esse predicado de verbal, certo? Então, abreviei aí, PV, predicado verbal. Ok? Chegou na reta final, predicado verbal. Maria é bonita. Quem é o sujeito? Destacando aqui, vocês já identificaram Maria, certo? Retirei esse sujeito, o que sobrou? É bonita. O nosso predicado está aqui. Que tipo de predicado é esse? Qual é a palavra mais importante? É ou bonita? Perceba que aqui a palavra bonita é mais importante. Então, percebo que eu não tenho um verbo como núcleo, mas eu tenho aqui esse predicativo sujeito. Ou seja, como eu tenho uma palavra que não é um verbo no núcleo do predicado, mas sim um nome, eu vou chamar ou no caso, esse predicado de nominal, certo? Então, predicado nominal. E observem, gente, que o verbo ser não é um verbo que expressa estado, no caso, um verbo que expressa ação. Percebam que é um verbo que expressa estado para a gente, aquele que nós chamamos de verbo não significativo. É exatamente aqueles que expressam, no caso, estado. Então, verbo significativo, ele expressa ação e ele vai aparecer no núcleo dos predicados verbais. Verbo não significativo, ele vai expressar estado e ele só vai aparecer nos predicados nominais. Então, se tem o verbo de ligação e o predicativo sujeito, já é um predicado nominal. Acompanhando aqui, o maratonista chegou vitorioso na reta final. Quem é o sujeito da oração? O maratonista, destaquei aqui. Retirou esse sujeito, tudo que está sobrando aqui será o nosso predicado. Chegou vitorioso na reta final. Então, quais palavras são as mais importantes aqui? Perceba que eu tenho um verbo, certo? Chegou. E eu tenho também a palavra vitorioso, que é um predicativo, que atribui uma característica ao sujeito. Então, eu tenho dois núcleos, duas palavras importantes aqui. Então, esse predicado aqui chegou vitorioso na reta final, por ter esses dois núcleos, um verbo e um nome, eu vou chamar de predicado verbo nominal. Colocando aqui, predicado, verbo nominal. Ok? Vamos adiante, vamos continuar os nossos estudos. Olha só, o predicado verbal é aquele que seu núcleo é constituído por um verbo. Ou seja, já afirmamos isso, o verbo é a parte principal do predicado. Esse verbo pode ser classificado em verbo transitivo, direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto e verbo intransitivo. Voltando aqui comigo, pessoal. Verbo transitivo, aqueles verbos que precisam de complemento. E o verbo transitivo, ele pode se ligar ao complemento de forma direta ou indireta. Se ele se liga ao complemento de forma direta, ele será chamado de verbo transitivo direto. Se ele se ligar ao complemento de forma indireta, com o auxílio de preposição, verbo transitivo indireto. E verbo transitivo direto e indireto é aquele que precisa de dois complementos. Um sem preposição e um com preposição, ok? E o verbo intransitivo, só ele basta, ele não precisa de ninguém, ele é um verbo independente, ele não precisa de complemento, ok? Já que temos essa explicação, vamos para a prática. Observando exemplos aqui. Olha só, rapidinho, Mariana comprou várias figurinhas. Pessoal, sujeito, Mariana, observem aqui. Retirei esse sujeito, sobrou aqui o nosso predicado. Percebam que a ação expressa no predicado, comprar. Mariana comprou. Mas a Mariana comprou o quê? Não é? O que a Mariana comprou?
várias figurinhas. Observem que comprar é um verbo transitivo, porque precisa de complemento. Então, se precisa de complemento, certo? O que foi comprado? Várias figurinhas. Tem preposição entre o verbo comprar e o complemento várias figurinhas? Não. Então, meu verbo é transitivo direto, certo? E eu já sei que este predicado aqui é do tipo verbal, ok? Predicado verbal porque o núcleo é o nosso verbo. Vamos adiante. Verbo transitivo indireto é o verbo que exige complemento. Para reconhecer o verbo transitivo indireto, fazemos a pergunta ao verbo e temos a resposta de quê? Ok? Olha o exemplo aqui. Mariana gosta de estudar. Sujeito a Mariana, certo? É o sujeito da minha oração. Perceba que esse sujeito aqui, a Mariana, é o nosso sujeito a quem nos referimos, retirou o que sobra aqui, predicado. Verbo gostar. Ó, quem gosta, gosta de algo. Do que a Mariana gosta, né? De estudar. Olha só que maravilha. Então, como eu sei que o meu verbo precisa de complemento, ele é transitivo. Do que a Mariana gosta? De estudar. Observa aqui, gente, eu tenho uma preposição entre o verbo e o complemento. Então, meu verbo é transitivo indireto. E importante, como o verbo é transitivo indireto, observem que ele é o nosso núcleo da oração, certo? Então, Mariana gosta de estudar, eu vou ter aqui um predicado que eu vou chamar também de predicado verbal. Vamos adiante. Olha só, verbo transitivo direto e indireto, verbo transitivo direto e indireto pede complemento com ou sem preposição. O verbo atua de forma direta e indireta. Para reconhecer um verbo transitivo direto e indireto, fazemos a pergunta ao verbo com e sem preposição. Então, perceba que é aquele verbo que vai pedir dois complementos. Prefiro comprar peixe a carne. Olha só, eu prefiro. Eu prefiro o quê? Tem uma informação completa? Não, preciso de complemento. O que eu prefiro? Comprar. Comprar o quê? Peixe. Então, perceba que comprar peixe é o meu complemento. Tem preposição entre o verbo preferir e comprar peixe? Não, não apareceu nenhuma preposição aqui nesse ponto. Então, já sei aqui que ele é um verbo transitivo, certo? Mas ele prefere comprar peixe, quem prefere comprar algo em preferência de outro, né? Ó, a carne. Então, percebam que aqui eu tenho um A com um acento grave. Então, percebam que aqui eu tenho uma preposição a mais um artigo. Então, como eu tenho uma preposição aqui, percebam que o meu complemento, certo, se liga ao verbo de forma indireta. Então, prefiro é um verbo transitivo direto e indireto, certo? Vamos adiante. Predicado nominal. Predicado nominal é aquele que o núcleo é constituído, gente, por um nome, ou seja, o nome é a parte principal do predicado. Esse nome, certo? O predicado é o predicativo do sujeito. O verbo utilizado no predicado nominal é o verbo de ligação. Vamos pegar o exemplo. As meninas estavam muito alegres. Tirei o sujeito. As meninas estavam muito alegres. Olha só, estavam indica um estado de espírito. Eu tenho só um verbo de ligação. Muito alegres, perceba que o núcleo do meu predicado é alegres. Então, predicado nominal. Seu comportamento estava muito estranho. Sujeito, seu comportamento, retirei. Predicado estava muito estranho. O meu verbo estava, já sei que é um verbo de ligação. E percebo que o núcleo desse predicado é a palavra estranho. Então, predicado nominal. Ok? Vamos adiante. E o predicado verbo nominal? É aquele que tem dois núcleos, um verbo e um nome. Ou seja, um predicativo do sujeito ou do objeto aí que será esse nome. Vamos adiante? Os exemplos. Os jogadores andam pelo gramado cansado. Quem é o sujeito? Os jogadores. É o sujeito da minha oração. Retirou o sujeito, sobrou aqui o meu predicado, certo? Esse predicado, observem aqui que eu tenho dois núcleos. O verbo andar, certo? É importante. E cansados, que é um predicativo do sujeito.
então eu tenho um predicado verbo nominal, ou seja, possui dois núcleos aí, um verbo e um predicativo sujeito, um nome. Olha só, o predicado verbo nominal apresenta as seguintes características. Ele pode possuir dois núcleos, certo? Um verbo e um nome. Ele vai possuir um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto e indica a ação ou atividade do sujeito e uma qualidade, certo? Vamos observar exemplos. Os alunos saíram da aula alegres. Olha aí, predicado verbo nominal. Por quê? Olha só, eu vou ter aqui um núcleo importante, que é o meu verbo, saíram, e a forma como os alunos saíram, alegres. Essas duas palavras são núcleos importantes. O verbo que indica a ação e a palavra alegres que indica estado. Estado de quem? Dos alunos. Então percebam que é um predicativo do sujeito, por isso que o meu predicado é verbo nominal. Observem que o predicado verbo nominal eu posso separar em duas orações. Olha só, os alunos saíram da sala, é uma informação. Eu teria até um predicado, olha só, verbal aqui, certo? Eles estavam alegres. Tirou o sujeito aqui, eles, olha só, estavam alegres, ok? É um predicado nominal. Qual é a palavra mais importante desse predicado? Alegres. Observe que eu juntei estas duas orações, os alunos saíram da aula, os alunos estavam alegres, e o que surgiu? Os alunos saíram da aula alegres. Então, o predicado verbo nominal nada mais é do que a união de duas orações aqui, no caso que possuem predicados, um verbal e um nominal. Vamos adiante? Olha só, estrutura do predicado verbo nominal. Ele pode ter o quê? Um verbo intransitivo mais um predicativo do sujeito. Exemplo, Joana saiu contente. Olha só, sujeito Joana, sair, o meu verbo que é intransitivo e núcleo, e contente é a característica atribuída a Joana. É um predicativo do sujeito, então predicado verbo nominal. Pode ter também um verbo transitivo, um objeto, mais um predicativo do objeto. Olha o exemplo. A despedida, sujeito, deixou a mãe aflita. O meu predicado, o que eu vou ter aqui? Olha só, deixou, verbo transitivo direto. A mãe, certo? A mãe aqui, pessoal, vamos só consertar essa classificação aqui, que não é predicativo do sujeito, mas sim um complemento do verbo. É o nosso objeto, certo? Direto. E percebam que aflita, certo? Se refere, quem é que estava aflita? A mãe, que é o objeto da minha oração, certo? Então, pedimos perdão aí por esse equívoco na classificação, mas a palavra mãe é objeto direto e aflita é predicativo do objeto. Vamos adiante? Olha só, nós vamos ter também a estrutura verbo transitivo mais objeto mais predicativo do sujeito. Os pais observavam emocionados aquela cena. Retirei o sujeito, os pais observavam emocionados aquela cena. Observem aqui, o verbo é núcleo e percebam, quem é que estava emocionado? Os pais, certo? Então, emocionados atribui uma característica à palavra pais. Os dois são núcleos, então vou ter um predicado verbo nominal aqui também, ok? Então, já que vimos tudo isso, uma aula bem extensa, mas a hora do nosso exercício agora. Com vocês, vamos lá. Muito bem, gente. Leiam as questões com atenção e respondam ao questionamento. Daqui a pouco a gente volta para interagir. Até mais!
Muito bem, pessoal. Hora de corrigir. Agradeço também a interação de vocês lá no nosso chat, aos nossos alunos que estão utilizando o chat de maneira correta para aprender, certo? Então, enviando as respostas, questionando, fazendo perguntas, certo? Lembrando que caso você tenha alguma dúvida, você pode enviar lá para o chat, que temos os nossos professores de plantão que podem ajudar você, ok? Então, vamos ver quem interagiu, certo? Olha só, a Cristiane, certo, interagiu com a gente, ela respondeu que a alternativa, no caso, a resposta da letra A, não é, o predicado indireto, né? Eu creio aí que houve uma certa confusão, a gente vai já esclarecer qual é esse ponto aí, predicado indireto. A gente tem que lembrar que os predicados são predicado verbal, nominal e verbo nominal, tá bom? Agradeço a participação, vamos lá para a próxima interação. A Emily participou com a gente também, certo? Então trouxe aí pra gente predicado indireto. Mais uma vez, não foi bem isso que nós vimos durante a nossa aula, mas vamos já verificar e esclarecer. Predicado, ok, mas a nomenclatura indireta a gente não tem, certo? A gente tem que lembrar que é verbal, nominal ou verbo nominal. Próxima interação, olha só, Jordana interagiu com a gente, ela respondeu que a questão 1, ela identificou aí um predicado verbal, certo? Vamos já verificar se é um predicado verbal ou não. Quem mais interagiu com a gente? Olha só, a Bruna, marcando aí que a questão de número 2, a alternativa correta é a letra C. Obrigado, Bruna, agradeço a participação. Quem mais está com a gente? O Vitor. O Vitor, questão 2, letra B, certo? Essa é a minha primeira vez aqui. Bem-vindo, Vitor. Venha sempre, participe sempre, ok? Vamos lá, quem mais está interagindo com a gente? Daniel. O Daniel de Souza Ferreira, questão de número 2, letra B. Obrigado, Daniel, agradeço a sua participação. Quem mais está aqui? Olha só, Jordana, questão 2, letra A. Obrigado, Jordana. Então, as nossas questões interagindo com a gente. Tem mais aluno interagindo? Pedro Lucas. Pedro Lucas respondeu que a questão 2, a resposta é a letra B, certo? Mais alunos aqui com a gente, o Igor. O Igor interagiu e afirmou que a resposta correta é a letra C, a questão de número 2. Obrigado, Igor. Agradeço a participação de todos os nossos alunos que enviaram as respostas, certo? Que estão interagindo pelo chat. Infelizmente, não tem como ler o nome de todo mundo, gente, mas tentamos ler ao máximo. Vamos corrigir? Vamos lá. Questão 1 na tela. Temos os versos aí de Vinícius de Moraes. São demais os perigos desta vida, para quem tem paixão, principalmente. Quando uma lua chega de repente e se deixa no céu, como esquecida, e se ao luar que atua desvairado, vem se unir uma música qualquer. Aí então é preciso ter cuidado, porque deve andar perto uma mulher. Então, soneto de Vinícius de Moraes, soneto de fidelidade, com base no texto. Que tipo de predicado ocorre no primeiro verso? Vamos voltar ao primeiro verso do soneto. Está aqui o primeiro verso. São demais os perigos desta vida, certo? Então, primeiro, temos que identificar o sujeito. Quem é o sujeito aqui nessa oração do primeiro verso? São demais os perigos dessa vida. O que é demais? Os perigos desta vida. Pessoal, olha só. Os perigos desta vida é o sujeito da minha oração, ok? Retirou o sujeito, tudo que sobrar é o predicado. Observe que o predicado está no início da oração. São demais, certo? Então, temos aqui o nosso predicado, ok? Agora, esse predicado, ele é um predicado verbal, nominal ou verbo nominal? Qual é a palavra mais importante aí? A gente sabe que nos predicados verbais os verbos vão expressar ação. Nos predicados nominais, nós vamos ter verbos que não expressam ação, mas sim estado. Aqui, o verbo são, verbo ser, ele está expressando uma ação ou ele está expressando um estado? Observe que ele expressa aqui um estado. Então, se ele está expressando um estado, qual é a palavra mais importante aqui? É demais. Demais é o núcleo do meu predicado e não o verbo. Então, se o núcleo do meu predicado não é o verbo, mas sim o nome, esse predicado será
nominal. Então, a resposta da letra A é predicado nominal. E quem é o verbo da minha oração? São, verbo ser, certo? Então, são é o verbo da minha oração, um verbo que não expressa ação, mas sim um estado. Então, aí o comentário da questão, no primeiro verso do poema, temos o verbo ser de ligação, são, indicando o estado permanente. Portanto, temos predicado nominal. Questão de número 2 na tela aí para a gente corrigir. Olha só. Identifique a oração com predicado verbal, certo? Então, qual oração tem o predicado verbal? Letra A. No trabalho, use equipamentos de proteção, certo? Predicado, cadê? Use equipamentos de proteção. Eu só tenho aqui predicado. Qual é o verbo? Verbo usar. Expressa ação? Sim. Então, percebo que eu tenho aqui um predicado verbal, ok? Então, a alternativa correta aqui da nossa questão é a letra A, pessoal. As demais questões, as demais alternativas, todas vocês terão predicados nominais, ok? Agradeço a participação de todos e espero encontrá-los em outra oportunidade. Até lá, gente. Tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.